Todo mundo do Japão desapareceu, e agora eles estão presos em uma cidade deserta e forçados a competir em jogos mortais, onde cada erro é fatal. Tudo nesse mundo é feito para te matar, mas você pode se dar bem com 5 regras simples para sobreviver. E no final, eu vou te mostrar como vencer cada um dos jogos mortais que eles enfrentam. Eu vou abordar os erros cometidos e o que você deveria fazer para sobreviver a Alice in Borderland. Somos apresentados a esse cara, o Aritsu, que passa horas jogando. Ele parece um fracassado, mas as aparências enganam. Ele é um gamer experiente, ele lê livros sobre matemática, entende de mecânica e a agilidade com os dedos é impressionante. Pode parecer um hobby inútil, mas esse tipo de jogo treina o cérebro para tomar decisões práticas rapidamente em situações de tensão. Além disso, ser acusado de ser um fracassado pela sua família todos os dias vai deixar Aritsu constantemente sob pressão. E às vezes tudo que a gente precisa é do dicionário perfeito para destravar esse seu lado. Ele se junta ao amigo, Karubi, que trabalha de atendente no bar, e Chota, um cara do TI. Todos eles tiveram um dia difícil, e tudo que eles queriam era resetar a vida de lixo deles. Daí que Karubi começa a imaginar o que eles fariam no caso de um apocalipse zumbi, e acha que o Aritsu tem a maior chance de sobreviver. Esse cara parece avaliar bem o potencial e os pontos fracos das pessoas, e isso imediatamente faz dele um bom líder em situações de crise. Ele, no entanto, tem um ponto fraco: a consciência situacional. Assim que eles correm pra calçada, o cara do TI ouve um barulho de explosão, do que aparenta ser fogos de artifício. O barulho chama a atenção da multidão, inclusive da polícia. Achando que eles estão em apuros, eles se escondem no banheiro público. As luzes se apagam misteriosamente e não voltam, e tudo lá fora ficou em silêncio. Os amigos saem do banheiro e descobrem que a cidade inteira está abandonada, e que os telefones deles pararam de funcionar. Isso é muito perturbador. Mas é preciso manter a calma agora. Temos muito o que descobrir. Afinal, a gente tem toda uma cidade só pra nós. Não sabemos o que mais apareceu, então nós devemos explorar a cidade em busca de alimento, fogo, água, animais ou qualquer sinal de vida. Nem todas as perguntas terão respostas, mas pelo menos nós precisamos verificar como se virar nessa nova realidade. Naquela noite, um painel de um prédio próximo se acende com uma mensagem de boas-vindas, e um jogo orienta eles a seguir até o edifício da GM, o único lugar do bairro com energia elétrica. Claramente não devemos confiar nesse jogo. Em primeiro lugar, eu iria procurar proteção. O Japão tem leis de armas relativamente rígidas, mas você consegue comprar rifles e existe uma loja bem aqui, a uns 5 minutos de você. Eu também tentaria arrumar uma lanterna à bateria e uma mochila antes de investigar o que está lá. Eles chegam ao local, mas não encontram ninguém lá. Eu tentaria dar uma volta no entorno do prédio antes de entrar. A gente não tem a menor ideia do que é isso, e podemos descobrir mais explorando o que cerca esse prédio. Eles entram no prédio, e lasers de presença prendem os 3 no prédio, onde eles encontram uma mesa com telefones. Esses telefones funcionam e têm reconhecimento facial, mas sem sinal. Isso é bastante suspeito. Uma voz robótica inicia uma contagem regressiva de 2 minutos para que todos os outros jogadores entrassem no jogo. Aí que entra essa bonitona, com a revelação bombástica. Eles agora são jogadores em um jogo, e fugir não é uma opção. Esse crachá foi destruído por um laser que veio do teto. Mas é importante manter a calma, porque pensamento crítico e observação vão ser mais importantes para você do que nunca. Se nós tivéssemos tido mais cuidado, prestado mais atenção ao redor, teríamos imaginado que essas luzes estavam nos atraindo até aqui por algum motivo. Nós não vamos sobreviver nesse mundo novo sem observar cada detalhe, por menor que seja. Outra garota chega e atravessa os lasers, ficando também presa com o resto do grupo. Se isso é um jogo, então esses são membros de um time ou oponentes. A partir de agora, tudo deve ser pensado em termos de competição e sobrevivência, e aquele que percebe isso antes vai ter uma vantagem. Eu iria imediatamente começar a avaliar os pontos fracos dos meus oponentes. Essa mulher está vestida para impressionar. Isso significa que ela pensa mais em termos de percepção que praticidade. Ela também sabe muito, mas não parece que está muito disposta a ajudar. O que quer dizer que ela não trocaria as informações que tem sem não ganhar nada em troca. E tudo isso significa que não podemos confiar nela de jeito nenhum. Eles saem do elevador e encontram uma sala com 2 portas, viva e morra. Tudo que eles têm que fazer é escolher a porta certa, e tudo tem um limite de tempo. Tem um nível de dificuldade de 3 de paus, e se eles vencerem, eles são liberados do prédio. O cara do TI começa a filmar no telefone dele. Essa é uma ótima ideia, porque eles conseguem registrar as informações na medida que as coisas acontecem, e eles deveriam ter começado a fazer isso desde o começo. A mulher fala pra eles escolherem a porta da direita, mas não explica o porquê. O psicólogo comportamental começaria a procurar sinais de que ela estaria mentindo. Troca do apoio do pé, postura defensiva, e quando a pessoa evita contato visual e ela demonstra todos os 3, de jeito nenhum eu atravessaria aquela porta. Mas é preciso avaliar algumas coisas aqui, como geometria e espaço. Precisamos descobrir até onde vai a arena e as regras antes de tudo. Esse é um teto falso, e eu tentaria subir no ombro de um amigo para ver se eu consigo remover as placas. Para avaliar melhor, existe uma possibilidade óbvia de que atrás da porta existe alguma armadilha. Eu iria cogitar até pegar uma dessas lâmpadas e jogar por uma porta, para ver se alguma coisa acontece. Começa a sair uma fumaça pelo chão. Eles precisam tomar uma decisão antes de sufocar. A mulher pressiona a menina a tomar uma decisão rápida. Ela entra em pânico e corre até uma porta e morre. Esse é um jogo mortal e as consequências são reais.
Os três ficam chocados, mas a mulher nem pisca e abre a outra porta. Eles correm atrás dela enquanto a sala anterior explode em chamas, e dessa vez eles têm 10 segundos a menos. A mulher tenta manipular os outros para abrir a próxima porta, e Aritsu quase cai nessa, mas ficou com medo. Karubi, o atendente de bar, decide tentar a sorte, e eles correm atrás dele. O grupo escapa por pouco. A cada sala, o jogo dá menos tempo para os jogadores, e até aqui eles se deram bem, mas a não ser que eles descubram um padrão aqui, eles vão todos morrer. Com dedução lógica, nós podemos tirar algumas informações para nos ajudar a decidir qual sala nós vamos escolher a seguir. Sabemos que existem pelo menos 3 salas em seguidas até aqui, e que nós estamos no lado esquerdo do prédio, porque nunca tem portas nesse lado da parede. Além disso, todas as salas têm os 4 lados iguais, então as 3 salas podem fazer parte de um quadriculado de 9 ou 12 salas idênticas. Mas observação é chave para decifrar esse prédio aqui, porque se estivéssemos prestando atenção ao redor, teríamos notado no mapa de evacuação que o prédio tem uma base quadrada, portanto deve ter 9 salas em total. E por eliminação, podemos deduzir onde é seguro baseado nas salas anteriores. Aritsu percebe isso de outro jeito. Como ele é um fã de carros, ele se lembra do modelo e do comprimento da BMW na porta, e usa essa informação para calcular o tamanho do prédio. Então ele mede o tamanho da sala com os pés para calcular o tamanho total do jogo. Esse é o momento que me fez ficar completamente fascinado com essa série. Esse tipo de estratégias são fascinantes pra mim, e a teoria deles funciona perfeitamente. E eles escapam novamente até que eles alcançam a última sala, e então percebem algo de errado. Eles estão na parte de trás do prédio do lado esquerdo. A porta morra não leva a lugar nenhum, mas a porta viva leva à sala onde a garota morreu. Ele se sente completamente perdido. Muito bem, todo o prédio tem uma escada de incêndio, e até agora a gente não viu nenhuma. Baseado no mapa, a saída é muito provavelmente para a direita, mas se eu não tivesse certeza, eu iria tentar fazer a mulher abrir a porta primeiro. Ela teria mais chances de confiar mais em mim, nesse ponto do jogo. Mas se eu estiver errado, ao menos quem pagaria o preço não seria eu. O gamer se lembra que seu amigo estava filmando e pede para dar uma olhada. Um vídeo confirma que não existe uma porta do outro lado da sala. E eles escapam mais uma vez, enquanto o cara do TI queima a perna. Finalmente, eles estão fora do prédio e recebem uma mensagem de que eles venceram o desafio. A mulher acha uma carta, e os telefones dizem que cada um deles recebeu um visto de 3 dias, o que levanta a pergunta: se eles não estão no Japão, onde eles estariam? De repente, outro jogador aparece no beco dizendo que o visto dele expira hoje. O grupo vê quando um laser cai do céu, matando o homem imediatamente. Então a luz do prédio inteiro se apaga. Eles têm que achar outro jogo para participar e estender o visto deles, porque senão eles já sabem o que acontece. Parece que nós podemos ficar presos nisso por um bom tempo. Parece uma boa hora para começar a pensar em como conseguir abrigo, comida, armas e mudanças de estilo de vida. Comida enlatada parece uma opção óbvia para começar, porque é prática, não estraga fácil e eles encontram uma grande quantidade, mas não vai durar para sempre. Eles vão precisar aprender a caçar, cozinhar e cultivar. Eu definiria um parque próximo para plantar e cultivar alimentos: abóbora, batata e feijão, ricos em nutrientes e fáceis de cultivar em grandes quantidades. Se não tem eletricidade, isso significa que não temos geladeiras. Então repolho seria uma boa opção para fermentar e fazer kimchi, que pode ser guardado para preparar uma refeição nutritiva. Naquela noite do jantar, a mulher diz para eles que esteve ali por 3 dias, mas os rapazes só estão lá por 1 dia. Então quando todo mundo desapareceu, isso aconteceu 2 dias antes para ela do que para eles? Como isso é possível? O Aritsu percebe que o tempo não funciona na mesma velocidade ali. O cara do TI acha que deve ter sido uma bomba de pulso eletromagnético, porque depois da explosão, as luzes se apagam. Mas com todas as pessoas desaparecidas e lasers saindo do céu, já está claro que não existe uma explicação natural para o que está acontecendo. De alguma forma, eles devem ter cruzado a fronteira entre o mundo normal e agora estamos jogando sobre regras diferentes. Todo jogo tem um criador e precisamos descobrir quem é. O único jeito de fazer isso agora é continuar jogando e buscar pistas. Por falar nisso, nós não podemos presumir que todo jogo vai ser exatamente igual. Outros jogos podem ter desafios diferentes e nós precisamos estar preparados. Bem, podemos deduzir muito baseados no sistema que eles escolheram. Esse era o 3 de paus, que é uma carta baixa. Isso me diz que existem muitos outros jogos para jogar, e eles vão ficar muito mais difíceis. Eu treinaria para melhorar o meu condicionamento, treinaria a minha memória, habilidades de observação e técnicas para me manter calmo como se eu estivesse no treinamento de forças especiais. E para um gamer que fica numa cadeira 14 horas por dia, isso é uma mudança radical que precisa começar o mais rápido possível. Mais tarde naquela noite, os 2 amigos combinam de entrar num jogo na esperança de vencer e conseguir tempo para achar o médico para a perna do amigo deles. Esse cara do TI é precioso no jogo, mas se ele não se curar, isso poderia matar todos eles. É por isso que os amigos não devem entrar em um jogo juntos. Lesões podem afetar a todos, e há jogos mesmo que só tem um vencedor. Se estamos divididos, todos podemos ser o vencedor, e aprender com as jogadas dos outros é coletando informações mais rápido que sobrevivemos. Eles entram no jogo quando pegam telefones novos e descobrem muitos outros competidores que da última vez. Esse agora vai ser bem mais complicado. Esse cara tá até usando a energia para recarregar um aparelho para ouvir música. É inteligente aproveitar a energia quando temos acesso a ela, mas esse é um toca-fitas a pilha. Tem algo suspeito aí. Essas pessoas parecem mais experientes no jogo e provavelmente estão aqui há bem mais tempo. Eu tentaria aprender tudo que eu pudesse observando eles para me adaptar melhor a esse lugar.
porque pessoas e conhecimento são os recursos mais valiosos aqui. Essas pessoas também são as mais perigosas. O jogo é os 5 disparos. O número representa a dificuldade, enquanto o naipe representa o tipo de jogo. Nesse caso, é um jogo de habilidade física. O jogador explica que o naipe de paus representa batalhas em time, ouros são desafios de conhecimento, copas envolvem desafios que envolvem confiança e traição. Esse é o pique-pega mortífero, todos devem fugir do pegador, e eles têm 20 minutos para achar um local seguro antes que o prédio exploda. Eles se dividem em busca de uma estratégia, até que o pegador chega ao último andar e a caça começa. Esse cara busca eliminar jogadores de cima para baixo, porque existe um laser bloqueando a saída, e a caçada é sempre mais fácil de cima para baixo. E é por isso que eu ficaria no último andar, no canto, perto desse encanamento, porque eu poderia tentar escorregar por ele e escalar rapidamente, e poderia entrar em qualquer andar e também poderia usar para subir no teto, o que me deixaria completamente salvo. Esses caras procuram um local seguro nas salas, mas elas estão todas trancadas. Eles ouvem tiros do andar de cima. Eles escapam por pouco dos tiros. Eles saem correndo e se escondem atrás de uma parede enquanto o assassino continua para o andar de baixo. É arriscado, mas é a melhor hora para atacar, porque não dá para correr para sempre. E a maior parte da configuração desse prédio está a favor do pegador. As escadas nos dão alguma vantagem, porque pegadores não conseguem atirar atrás das paredes. Eu me esconderia e tentava empurrá-los na escada contra uma parede. Ele provavelmente apoiaria as mãos na parede para evitar cair, e eu tentaria pegar a arma. O atirador segue o tiroteio eliminando alguns jogadores, enquanto os dois amigos se movem para um lugar estratégico. O atirador se move na direção deles, mas não consegue ver eles. O gamer percebe que a máscara atrapalha a visão dele. Agora eles conhecem a fraqueza dele. O gamer grita para os outros jogadores que se eles conseguem acompanhar a localização do atirador, eles conseguem achar a área segura como um time e parar a bomba. Essa garota é a primeira a tentar. Ela grita a localização do atirador e escala até o andar de cima. O atendente de bar quer emboscar o atirador, e esse cara concorda. Ele também é um gênio da tática. Ele consegue dizer a altura, o peso e o nível de treinamento, só de ver ele. Mas o Aritsu percebe algo a mais. Esses dois caras têm pulseiras de armários, tipo locker. Mesmo que essa seja uma situação de vida ou morte, esse é o pequeno detalhe importante, porque isso quer dizer que eles têm coisas valiosas o suficiente para trancar num locker. Se algum deles morresse, eu com certeza tentaria pegar essas chaves. A garota escaladora se oferece para descer para os primeiros andares para procurar um atirador, e desce pelo parapeito. O gamer corre atrás da área segura com a ajuda da garota escaladora, enquanto o soldado e o atendente de bar tentam emboscar o atirador. É uma boa estratégia, afinal o atirador vai ser distraído do objetivo principal, e eles podem vencer o jogo. Esse cara chama a atenção do atirador, mas o soldado não chega para ajudar, e o cara morre. O soldado foi desleal, estava só esperando o assassino esvaziar o cartucho. De repente, o soldado joga fumaça do extintor de incêndio contra o atirador, enquanto desviava de uma rajada de balas. E agora ele está sem munição. Eles se revezam lutando contra o atirador, e esse assassino é bom de briga. Ele até aguenta ser esfaqueado várias vezes pelo atendente de bar, e consegue revidar com uma facada nele. Enquanto isso, o Aritsu tenta achar a área segura, e vê uma porta onde o assassino encheu de tiros. Não faz sentido atirar várias vezes de longe, a não ser que ele esteja protegendo alguma coisa. Ele não é o único que percebe isso e outro jogador aparece. É o mesmo cara que estava ouvindo música. Aritsu abre a porta lentamente e dá uma olhada lá dentro. Eu abriria a porta pelo outro lado, por precaução. Afinal, eu não sei o que tem do outro lado. Tem alguma coisa de metal na frente, poderia ser útil em caso de ameaças. Lá dentro, eles acham uma porta e vão ver o que é. Mas então aparece outro assassino e eles têm que fugir. Mas então o jogador está com o teaser e dá um choque no atirador que cai no chão. Mais cedo, o que nós vimos foi ele carregando o teaser, que ele mesmo construiu. Esse cara é um gênio, mas não foi o suficiente para acabar com o atirador. Aritsu corre para uma sala e percebe que está preso na área segura, onde ele vê 2 botões que param a bomba. Só que os botões têm que ser apertados ao mesmo tempo. Ele grita da área segura para outros jogadores que ele precisa de alguém para ajudar. Eu ainda tentaria resolver. Eu não consigo me alongar o suficiente, mas eu posso tirar meus sapatos e jogá-los com força para derrotar o jogo. O atirador invade atirando e Aritsu tenta derrubá-lo, ao mesmo tempo que a escaladora invade pela janela e dá um choque no atirador com o teaser do cara estranho. Eles pulam e apertam os botões literalmente no último segundo. A atiradora tira a máscara e parece aterrorizada até que o colar explode. Esses atiradores são outros jogadores que também jogam pela própria vida. No andar de baixo, o bartender acha um rádio com o jogador morto e ouve somente 2 frases. A resposta está nas nossas mãos. E volte pra praia. E ele não é o único pegando objetos dos jogadores mortos. Esse cara acha um pedaço de papel com um atirador, com um desenho estranho. Não está claro o que isso significa, mas é muito mais importante que você pode imaginar. Eu com certeza procuraria por qualquer coisa útil com os mortos. Qualquer informação é útil, especialmente quando as respostas são tão difíceis de encontrar. Os amigos voltam e recebem as boas-vindas. Eles estão felizes por estarem vivos e o grupo discute o que fazer com a informação que o bartender ouviu pelo rádio.
Muito bem, esse negócio é muito útil, porque agora nós podemos ouvir o que dizem os nossos adversários. Nós precisamos usar qualquer coisa para ganhar uma vantagem competitiva contra os outros. Eles podem discutir estratégias de jogo ou onde achar comida e armas guardadas. Toda essa informação pode significar a diferença entre a vida e a morte. Na noite seguinte, o grupo segue para Shibuya para entrar em outros jogos que acontecem no Jardim Botânico de Shinjuku. E esse jogo vai ser diferente dos outros. Eles entram e vem uma mesa cheia de ferramentas de aparência ameaçadora e uns headsets high-tech. Veja bem, se aqui tem 4 pessoas e eles deixaram armas, eu estou achando que isso não ser bom para nenhum de nós. Mas quando chega uma hora que você tem que matar para sobreviver, escolher a arma certa é fundamental. A arma precisa ser leve o suficiente para você sair correndo com ela, mas também tem que ser poderosa. Eu pegaria um martelo e um machado menor. São ambas armas que se pode usar com uma mão, e nenhuma delas vai se quebrar facilmente. Quando eles põem os headsets, eles se prendem ao pescoço dos jogadores e ligam. Eles identificam os oponentes com uma tecnologia avançada, operada com o movimento dos olhos. O jogo que eles vão jogar é simples, pique-esconde. O nível de dificuldade é 7 de copas, e nós sabemos que copas quer dizer que o jogo é sobre confiança e traição. A coisa vai ficar feia. Uma pessoa vai ser o lobo e o resto os carneiros, e a pessoa que descobrir quem é o lobo vira o próximo lobo. Para vencer esse jogo você precisa ser o lobo ao final de 15 minutos, ou você morre. Bem, isso é aterrorizante e confiança é muito importante aqui. Assim que eu vi que esse jogo é um jogo de copas, eu ficaria de olho bem aberto em relação a essa mulher. Nós vimos ela puxar o tapete de alguém no primeiro jogo, e ela vai fazer isso de novo se não prestarmos atenção. O primeiro lobo é o Chota, e ele tenta tirar o headset, mas é avisado que pode explodir se tentar. Ele se vira e faz contato visual com Aritsu, que vira o lobo na hora. Percebendo o que estava acontecendo, essa aqui chama a atenção dos dois, fazendo com que Aritsu olhasse para ela. Ela se torna o lobo e sai correndo. O lobo não é o caçador, mas a caça, porque somente o lobo vai estar vivo no fim do jogo. O bartender corre atrás dela, mas ele fica para trás. Ela se esconde atrás de arbustos na tentativa de continuar sendo lobo até o fim. Essa mulher tem um bom instinto de sobrevivência, mas ela precisa de uma estratégia melhor para se esconder, porque ela está usando sapato de salto, o que produz pegadas muito evidentes, que poderiam ser usadas para encontrá-la. Se eu fosse o lobo, eu pensaria em escalar uma árvore. Isso dificulta o contato visual. Mesmo se alguém tentasse escalar, eu poderia chutar a pessoa da árvore. O bartender encontra a mulher e tenta pegá-la, mas ela ataca a ferida dele com uma pedra. No fim, eles fazem contato visual e agora ele é o lobo. É claramente um jogo de copas. O desenvolvedor do jogo quer que você escolha entre a sua vida e a dos seus amigos. Pode ser que não exista um jeito de todos vencermos, mas nós temos que tentar. Esse é um jardim botânico, e tem água aqui, então talvez se todos olharem para o mesmo reflexo ao mesmo tempo, existe mais chance de todos se tornarem lobo, e todos poderiam sobreviver. A mulher corre para atacar Aritsu, mas é impedida pelo cara do TI. A Aritsu sai correndo para se esconder e tenta remover o headset, mas ele se lembra que os colares explodem no jogo anterior, e se recusa a morrer como um covarde. Karubi ouve um barulho e vai caçar seu amigo. Aritsu está bastante emocionado e diz que não quer que eles morram lutando, e diz a eles que vai se sacrificar. O bartender fica comovido e muda de ideia. Desde o início ele vê que Aritsu é o que mais tem potencial entre os 3 amigos, e ele precisa sobreviver. O gamer corre para procurá-los, mas todos ficam em silêncio. Ele finalmente encontra o amigo, mas na hora já era tarde demais. O colar explode fazendo com que Aritsu seja o único vencedor desse jogo. Esse é o pior resultado, mas tenha em mente que esses jogos não vão parar. Se eu fosse o Aritsu, eu usaria essa dor e raiva para me dar forças nos jogos. De agora em diante, eu desenvolveria uma estratégia prévia para cada tipo de jogo e treinaria todos os dias para que isso nunca se repita. Faria exercícios físicos, treino aeróbico, resolução de problemas e formaria um novo time em que eu pudesse confiar. Esse é o meu novo foco. Desse jeito, os meus amigos não teriam morrido em vão e eu conseguiria mais tempo no meu visto. A garota escaladora encontra o gamer caído na rua e com uma cara péssima. Então ela leva ele para um abrigo para comer e conversar. Mesmo que ela também esteja enfrentando dificuldades, também ela persiste. E ele deveria também. Querendo ou não, o visto dele vence hoje e os dois precisam entrar em outro jogo para sobreviver. Naquela noite, os dois vão para o próximo jogo desse túnel, onde eles encontram um ônibus. Dentro dele tem 3 homens sentados e um deles tem uma perna machucada. Eles descobrem que esse jogo se chama Distância e é um jogo de equipe com dificuldade 4 de paus. Essa perna machucada pode pôr todos eles em risco, se ele não puder ajudar. Os telefones informam que o objetivo vai ter que ser alcançado em 2 horas e mostram um contador de distância que começa do 0. Essa é a hora de explorar os arredores e descobrir para qual direção seguir. Eu andaria para uma direção e para a outra do túnel, para descobrir se os passos são contados e decidir qual direção seguir. Um dos homens percebe que aquele ônibus era a combustível e não precisaria de eletricidade para ligar. Infelizmente não tem combustível, então eles vão ter que ir correndo. O homem machucado diz para o amigo dele ir sem ele, que ele arrumaria um jeito de sobreviver, e eles partem. Pessoalmente, eu odeio correr, então eu usaria um pouco mais de tempo, tentando ligar um desses carros mais próximos do ônibus, para não perder tempo voltando se precisasse.
Nós também não sabemos qual a distância que temos que percorrer até o objetivo. Já que esse é um jogo de paus e, portanto, eles deveriam tentar desenvolver uma estratégia em grupo, eu sugiro que os jogadores procurassem gasolina pelo túnel ou outros carros com chaves dentro que possam ser usados para chegar lá. Quando eles atingem os 5.000 metros, eles estão exaustos. Veja bem, esse já é um sinal claro de que vocês estão fazendo algo de errado. Até agora, você está muito cansado e vocês não estão agindo como um time. E se esse é um jogo de paus, você precisa repensar a estratégia para que ela seja compatível com o naipe da carta. Eles seguem correndo em um bom ritmo, mas então eles percebem alguma coisa se aproximando à distância e percebem que é uma pantera. Eles se separam, se protegendo embaixo dos carros e atrás de portas, até que um deles é atacado até a morte. Eles agem um sinalizador e conseguem afugentar o animal, mas eles precisam continuar. Os sobreviventes encontram um caminhão que carregava uma motocicleta a diesel na caçamba. Além disso, ela poderia ser ligada sem eletricidade. Eles não têm uma chave, mas o gamer chega à conclusão de que se eles conseguirem levá-la até o ônibus, eles podem abastecê-lo e levar o jogador machucado até o objetivo. A garota e o outro jogador seguem correndo adiante, enquanto Aritsu retorna com a moto. Motores a diesel usam ignição por compressão, enquanto motores a gasolina usam ignição por faísca. Mas é possível usar gasolina como combustível de um carro a diesel. Então, usar essa moto a diesel é uma boa ideia, mas também é completamente desnecessário. Os outros dois chegaram ao fim do túnel para descobrir uma parede de ferro vazando água que está para explodir. Eles estão ferrados, isso não é brincadeira. Essa quantidade de água pode te destruir rapidamente. 1 litro de água pesa 1 quilo. Eu entraria num carro, afinal a estrutura metálica poderia me proteger e o carro poderia flutuar túnel abaixo. O homem tropeça e é engolido pela inundação, deixando a escaladora à beira da morte. Mas então, ela vê o ônibus, que o Arisha conseguiu abastecer chegando. Ele se estica, para e alcança o braço dela, pouco antes da água atingir o ônibus com força. Quando eles conseguem sair do ônibus, eles percebem que esse era o objetivo do jogo. Os números indicavam nada mais, nada menos que a distância em relação ao ônibus. Se tivéssemos prestado atenção na pichação do ônibus, estava escrito objetivo em inglês. Mas mesmo se tivéssemos perdido essa pista, se tivéssemos nos juntado para empurrar o ônibus, teríamos percebido que o número não iria se alterar, dando uma boa indicação de que nós deveríamos ter ficado exatamente onde estávamos. Fora do túnel, o gamer conta para a escaladora a história da tal praia que o amigo dele ouviu pelo rádio e propõe procurá-la. Eles não sabem o que esperar, mas estão muito próximos de encontrar algumas respostas. Mas eu preciso falar uma coisa: se eu soubesse tudo isso sobre motores a diesel, pode ter certeza que eu não andaria por aí nessa bicicleta. Enquanto se afastam de Tóquio, eles estão mais distantes das conveniências da cidade grande. Os suprimentos são poucos e o gamer só tem 3 dias no visto dele. Eles passam a noite numa floresta e a garota ensina ele como caçar e achar javalis. Ele tem muito a aprender com essa garota. Ela é uma sobrevivente e tem mais experiência na natureza, em escalada, caça, acampamento e no preparo de comida. Nós precisamos aprender o máximo que pudermos, até porque nunca se sabe quando podemos perder um amigo. Eu também exploraria todos os lugares possíveis, nos ambientes novos, porque quanto mais conhecemos o lugar, mais vantagens temos nos jogos, como lugares para se esconder e lugares estratégicos. Naquela noite, ele espia um grupo de jogadores que vão iniciar o jogo e percebe que todos têm as pulseiras de chave de Looker, assim como aqueles caras do jogo de pique-pega. Alguma coisa está acontecendo e eles vão ter que ir a fundo nisso. Isso é claramente uma sociedade organizada de jogadores e eu não confiaria em nenhum deles. Situações de vida ou morte despertam o pior nesses grupos. Afinal, eles tiram vantagem de outros coletivamente, buscando maneiras de te chantagear para te prender a eles. Os dois seguem eles até um hotel, onde surpreendentemente tem energia elétrica, ao contrário de todo o resto nessa cidade. Mas enquanto eles estão espionando, alguém chega por trás e apaga os dois! Eu tentaria ser mais dissimulado aqui. Eu teria tentado tirar o bracelete de alguém no jogo e usado para tentar me passar como um membro para descobrir mais sobre eles. Os dois acordam cercados de gente com roupa de praia, interrogando eles. O gamer admite que eles estão ali para descobrir respostas. E esse cara diz que as tem. Quando ele revela essa parede cheia de desenhos de cartas de baralho, ele explica que se eles conseguirem coletar todas as cartas, um sortudo pode voltar ao mundo normal. E para isso que a praia foi criada, para formar um time gigante de jogadores para coletar cartas, e eles não têm outra opção a não ser se juntar a eles. Eu não confio nisso. E se uma pessoa sozinha precisa ganhar todas as 52 cartas do baralho sozinha para escapar? Essa regra não é explicada e eles simplesmente não sabem. Esse tipo de grupo não está preparado com o interesse coletivo, ou igualdade ou representação. É todo por poder e sobrevivência. Não se envolva, isso é uma cilada. Quanto mais pessoas à sua volta, mais chances de levar uma facada pelas costas você tem. Por outro lado, esses caras têm eletricidade, combustível, água e armas. Então, se nós formos capturados, melhor tirar vantagem dessas coisas. Eles têm 3 regras. Todo mundo tem que vestir roupa de praia. E dessa maneira, não se pode esconder armas. Todas as cartas conquistadas vão ser confiscadas. E se qualquer um desrespeitar as regras ou trair a missão, os envolvidos vão ser executados. Eles querem testar Aritsu, e essa cientista aqui vai observar a capacidade de tomar decisões dele. O grupo entra nesse lugar que está se enchendo de água e um transformador de energia acima deles. O nome do jogo é Lâmpada, dificuldade 4 de ouros. O objetivo é descobrir qual desses interruptores acende a lâmpada, mas você só pode tentar uma vez um interruptor com a porta aberta. E se alguém está dentro do espaço com a lâmpada, a porta não se fecha. Eles só podem tentar uma vez, e se eles erram,
ou se a água encostar na fiação, eles morrem. A água começa a subir, e o Aritsu não sabe o que fazer, mas ele sabe que pode eliminar uma opção acionando o primeiro interruptor com a porta aberta. O problema é que se ele escolher a opção errada, a porta se fecha, e eles não vão saber qual interruptor é o certo. A mulher confronta ele. Vale a pena arriscar a vida de todos confiando na sorte? A água já está pela cintura, e não existe tempo para discutir, mas ele pensa no que foi dito e tem uma ideia. Existe uma chance de acionar um interruptor com a porta aberta para confirmar se a luz está acesa ou não. Então eles fecham a porta primeiro e ele aciona o interruptor A. Então eles acionam o interruptor B com a porta aberta e não acende. Ele pede para uma jogadora encostar na lâmpada e ela está quente. Portanto, a resposta é o interruptor A. Aritsu resolve a charada e prova seu valor. Existe uma coisa que eles não cogitaram. Celulares à prova d'água foram entregues a eles, e já sabemos que os jogadores podem usar as câmeras para gravar vídeos. Eles poderiam ter tentado por um celular dentro do espaço com a lâmpada, tentar todos os interruptores e descobrir a resposta por vídeo. Todos os jogadores voltam para a praia, e o líder quer conversar com o gamer. Ele está impressionado com a sagacidade dele e convida ele para uma reunião executiva. O líder menciona que ele precisa renovar o visto dele. O soldado troca olhares com um companheiro. Essa gente é perigosa e parece que existe alguma rivalidade na qual nós não queremos nos envolver. Se eu fosse o Aritsu, eu não gostaria de me envolver com a disputa de terceiros, porque se ele se aproxima do inimigo de alguém, então ele põe a vida em risco. A estratégia é não chamar a atenção, agir com humildade e esperar a chance de cair fora sem ser percebido e sumir. No dia seguinte, a garota avisa para ele que os militantes estão de olho neles e eles começam a pensar em escapar. Ele está conversando com algumas pessoas para descobrir o que mais eles sabem sobre esse mundo e descobre que podem haver lasers por todo um país. Ele explora a propriedade e ouve tiros. Em um canto, ele vê alguns militantes perto de um depósito de lixo. Ele espera eles saírem, vai conferir e descobre vários corpos lá dentro. Então, um estranho aparece, a mesma pessoa do jogo de antes. Ele explica que isso é o que acontece quando você trai a praia. Então ele propõe ao gamer que roube todas as cartas do líder e fuja daquele lugar para sempre. É um plano perigoso, mas ele sente que precisa fazer alguma coisa. O gamer concorda e conta o plano para a amiga dele. Por sorte, ela sabe onde estão as armas, mas elas estão muito bem guardadas. Mais tarde, ele é chamado para uma reunião urgente e descobre que o líder da praia está morto e que ele morreu com um tiro. Todos se perguntam se ele morreu nos jogos ou se alguém matou ele. Os militantes ameaçam os outros a escolher o soldado, Aguni, como novo líder. E não existe outra opção. Essa é a hora de roubar as cartas e fugir. O Aritsu está no último andar, procurando o cofre, e depois de achar, ele põe o código que esse cara aqui passou pra ele, mas o cofre não se abre. Os militantes pegam ele no flagrante! Era tudo parte do plano desse cara. O gamer estava sendo usado para que o outro descobrisse onde o cofre de verdade ficava escondido no quarto. Nós devemos saber que não se deve confiar em ninguém, e que todo mundo é perigoso. Existe outra maneira de escapar. Na troca de poder da praia, todo mundo vai estar distraído o suficiente para que 2 membros involuntários conseguissem escapar. Eu estaria mais focado nessa oportunidade do que no legado de algum lugar onde eu nem quero ficar. Aritsu é amordaçado e amarrado em uma sala. Ele vai ficar ali até que o visto dele expire e ninguém vai resgatá-lo. Enquanto isso, o estranho volta para o quarto do líder para abrir o cofre e acha todas as cartas coletadas. A garota é levada para um quarto pelo braço direito do líder e ele tem a intenção de fazer coisas terríveis com ela. Mas por sorte, a energia do resort inteiro se apaga e fica no escuro. Confusos, todos olham em volta e descobrem a tela anunciando um jogo no quarto. Todas as saídas da praia foram fechadas por lasers. O hotel se tornou a arena para o novo jogo. A dificuldade, 10 de copas, a carta de número mais alto. Todos correm para o lobby para pegar um telefone, mas no meio do caos, a garota vê que uma mulher foi esfaqueada e todos ficam em silêncio. O jogo se chama Caça às Bruxas, e eles têm 2 horas para descobrir quem matou a mulher e queimar a pessoa numa fogueira. Eles vão interrogar a amiga da vítima e acham suspeito que elas não estavam juntas, já que elas são praticamente inseparáveis. Ela diz que estava no quarto, mas eles não acreditam nela, e se preparam para mandar a garota imediatamente, e ela é salva quando membros do conselho executivo param tudo. Muito bem, essa é uma clássica caça às bruxas, e nós temos algumas informações para trabalhar aqui. Em primeiro lugar, esse é um jogo de copas, o mais perigoso de todos, porque o desenvolvedor do jogo quer que alguns se virem contra os outros, e é exatamente por isso que não podemos fazer isso. A resposta óbvia pode ser uma cilada do jogo. Essa garota foi esfaqueada com uma faca comum, e todos os militantes têm espadas samurais e armas de fogo. Nós já sabemos onde eles depositam suas vítimas, então provavelmente não é algum deles. Se alguém tem informações importantes, é a melhor amiga. Ela pode dizer se houve alguma mudança de comportamento, ou se alguém andou perseguindo ela, ou se ela andou sendo chantageada. Todo mundo começou a se acusar quando o soldado Aguni, por fim, ameaça matar todo mundo se a bruxa não se apresentar. No que todos saem correndo, quando o braço direito dele começa a atirar pra cima. Ok, a chave pra vencer aqui é entender a cabeça do desenvolvedor. Ele vai te manipular e te deixar não focado em sobreviver, que você não consegue ver mais além. Em primeiro lugar, precisamos cogitar se existe alguma maneira em que ninguém precise morrer.
Convenientemente, nós já temos um corpo claramente envolvido na morte. Eu tentaria jogar a vítima na fogueira para evitar qualquer possibilidade antes que medidas extremas sejam tomadas. As garotas correm para achar o gamer, que ainda está amarrado. Enquanto isso, o cara da espada está jogando gasolina no subterrâneo do hotel. Eles vão tentar botar fogo no prédio inteiro. A garota de dreadlocks acha a cientista vasculhando em busca de super cola para tentar tirar digitais da faca usada no assassinato. Mas eu diria para ela tentar descobrir de onde veio a faca. E quem esteve lá recentemente em vez disso? O braço direito do líder fica face a face com o cara estranho, que comenta que a energia do resort acabou quando começou a caça às bruxas, o que indicaria que algum infiltrado do jogo desligou a energia e que as únicas pessoas com acesso ao transformador eram os membros do conselho executivo. Em seguida, o cara estranho usa um lança-chamas caseiro contra o braço direito do líder. Enquanto isso, o Aritsu consegue tirar a mordaça e começa a gritar por ajuda. Por sorte, a amiga dele ouve e corre em direção aonde ele está e resgata ele. Ele acha que o assassino é um jogador com a missão de matar a garota e não ser descoberto para sobreviver ao próprio jogo. É aí que ele percebe que estava vendo as coisas pelo lado errado. Ele deveria estar analisando o jogo como um desenvolvedor. Eles sabiam que o líder morreu e usaram desse caos para desenvolver esse jogo. A bruxa poderia ter matado a vítima 1 hora antes do início do jogo, e ele acha que sabe quem foi. Faltam 50 minutos para o fim do jogo e a bruxa ainda não foi encontrada. Os membros sobreviventes estão rendidos no lobby, onde o líder manda matar todo mundo, mas tudo para quando o gamer chega. Eles sabem que o gamer não é a bruxa, porque ele estava amarrado quando tudo aconteceu. Ele implora ao líder para trabalhar com ele para desvendar o jogo quando ele é atacado. Surpreendentemente, o soldado confessa que ele é a bruxa, e Aritsu chama ele de mentiroso. Ele sabe que o soldado matou alguém, e não era a garota, mas sim Hater, o antigo líder da praia. O olhar do soldado diz tudo o que ele precisa saber. Na noite em que o Hater renovou o visto dele, o soldado atirou nele, em defesa própria. O Aritsu desvendou um mistério. Existe um jeito de vencer o jogo sem matar ninguém. E a verdade é que ela se matou. Essa revelação deixa o novo líder indignado. Ele começa a lutar com todo mundo, mas eles estão ficando sem tempo e precisam terminar com isso antes que todos morram. A melhor amiga da bruxa sabe como terminar com isso, e chama a atenção de todos para anunciar que é a dealer do jogo. Um laser imediatamente mata ela, deixando a praia toda em choque. O que é um dealer, afinal? Claramente existem algumas coisas que outras pessoas entendem sobre esse jogo, que nós não, e ela acaba de morrer por contar pra nós. A cientista volta com a faca usada na morte, e confirma que a garota havia se matado, porque as digitais estavam segurando a arma ao contrário. Então, alguém começa a atirar neles. É o braço direito do soldado. Ele começa a atirar na multidão, até separado por nada mais, nada menos que o próprio soldado, que é alvejado enquanto ele levanta o homem e desaparece com ele. Faltando 3 minutos para o fim do jogo, o grupo carrega o corpo da bruxa e joga no fogo. Enquanto eles assistem ao resort inteiro pegando fogo, o Homem Estranho volta para pegar o 10 de copas para adicionar à coleção. As únicas cartas que faltam são as cartas de figuras, e aí se formaria um baralho completo. No dia seguinte, o gamer e a garota escaladora procuram por respostas. Aí eles acham uma confissão de que elas são ambos dealers, um grupo especialmente escolhido para organizar os jogos, às vezes atuando como os pegadores de pique-pega ou fingindo ser outros jogadores, o que eles são mortos quando alguém descobre o que eles realmente são. É claro que existem outras pessoas fingindo ser jogadores. Essa informação esclarece muita coisa que nós vimos. Pode ser que essa garota seja uma dealer e tinha o objetivo de tentar fazer todo mundo morrer naquele jogo de copas. E esse cara que ficou no ônibus e insistiu que os amigos saíssem, talvez fosse um dealer que organizou o jogo em proveito próprio. Nós precisamos suspeitar dos outros mais do que nunca. Em um dos vídeos, as duas garotas vão ao metrô e revelam a base secreta do dealer. É uma sala de vigilância gigante onde outros como elas assistem aos jogos e assim como os jogadores, esses dealers têm que jogar por vistos também. Eles seguem os passos das garotas pelo metrô e descobrem a porta para a base secreta aberta. Alguém chegou antes deles. Eles descobrem que os dealers estão mortos e os computadores desligados. É aí que o cara estranho e a garota de dreadlocks aparecem. Ele percebe que o desenho no pedaço de papel que ele achou era na verdade um mapa daquela estação de metrô. Ele veio aqui para descobrir o que acontecia quando se juntava todas as cartas, mas em vez disso, encontraram toda essa gente morta e concluir que existe alguém acima dos dealers controlando os jogos. As telas do computador se ligam de repente e aparece uma transmissão especial urgente, e para a surpresa de todos, é apresentada por uma executiva da praia. Ela trabalhou para os jogos esse tempo todo. Ela cumprimenta todos os jogadores e anuncia que existe um prêmio, cortesia da equipe dela. Amanhã ao meio-dia vai haver uma nova rodada de jogos, mas dessa vez valendo as cartas de figuras. Eles começam a ver que existe todo um plano arquitetado nisso tudo, e essa mulher tem as respostas que eles buscam. Enquanto eles saem para a superfície, eles olham para o céu e veem um dirigível gigante carregando um rei de espadas gigante por toda a cidade, mais desses zeppelins carregando cada uma carta de figura. E o próximo nível oficialmente começou. E aí, o que você acha? Meu nome é Saulo Paulino e eu gostaria de saber como você faria para derrotar esses jogos mortais de Alice in Borderland. Me conta aqui nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir, deixe seu like e se inscreva no canal. E curta a playlist Como Derrotar para mais vídeos como esse. Até mais, tchau, tchau!